Brasil é o país que mais registra raios no mundo e esse cenário tem chamado ainda mais atenção neste início de ano. Só na cidade de São Paulo, olha só, a incidência de descargas elétricas aumentou mais de 250%, segundo dados recentes. O fenômeno está ligado ao calor intenso, à alta umidade e às mudanças no clima e acende um alerta para os riscos à população. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Osmar Pinto Júnior, que é coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica, o ELAT, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Osmar, boa tarde para você, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigado. Osmar, o que explica esse aumento tão expressivo de raios? O Brasil já é o campeão mundial em descargas elétricas, né? Mas o que está acontecendo neste período do ano, nesse começo do ano? É apenas uma característica do verão ou já dá para associar a um clima mais instável e extremo, essas mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo todo? Bem, é uma combinação de ambos os fatores, né? Primeiro, nós estamos no período de maior incidência de raios no estado de São Paulo, que é o mês de janeiro e início de fevereiro. Então, isso explica, em parte, o aumento de tempestades e o aumento de raios. Além disso, nós estamos com as mudanças climáticas, com o aquecimento do planeta, as ondas de calor, modificando todo o clima. E aí, no que se refere a raios, isso indica um aumento na incidência de raios contínuo. De ano para ano, nós temos percebido um aumento de raios. De ano para ano, nós temos percebido tempestades muito fortes, né? Nós tivemos agora, há poucos dias, uma tempestade com mais de 1.300 raios em São José dos Campos, uma tempestade que a gente demorava uma década para acontecer, agora está começando a acontecer todo ano. Então, o clima está mudando e, além disso, a época é propícia. Osmar, boa tarde, obrigada pela participação aqui no TJ Aparecida. Eu já aproveito para te perguntar, né, por que as áreas abertas, como os campos, as rodovias, as regiões rurais, elas concentram mais ocorrências, por vezes fatais, né, envolvendo raios, até mesmo como o caso recente que foi registrado em Brasília. Por que isso ocorre? Bem, o motivo é as áreas descampadas. As pessoas estão expostas aos raios. Então, não é que haja mais raios em áreas descampadas, que existe uma exposição das pessoas maior, e isso acaba levando a acidentes. Isso aconteceu em Brasília, agora nesses dias, né? Também costuma acontecer na praia, no verão, e principalmente na praia do estado de São Paulo, onde as águas são um pouco mais quentes, né? As pessoas novamente estão expostas às tempestades. Então, quando você estiver exposto, seja no mar, seja nas cidades, como as de Brasília, ou seja no campo, na aproximação de uma tempestade, você deve imediatamente procurar abrigo num carro fechado ou dentro de uma residência. Osmar, quem que está mais vulnerável durante uma tempestade elétrica, né? Pessoas em áreas urbanas, nas cidades, trabalhadores a céu aberto ou quem vive no campo? Daqui eu lembro também que tem um mito, né? Não sei se é mito ou se é verdade, você está aqui para esclarecer para a gente. Porque ficar debaixo de árvore é muito arriscado, é fato? Exatamente, esse é um fato importante, né? Muitas pessoas são atingidas quando estão debaixo de árvores. E por quê? Porque a árvore é mais alta, isso aumenta a probabilidade de cair um raio na árvore, e aí o raio desce pelo tronco da árvore e se espalha pelas regiões vizinhas do solo, atingindo as pessoas. E essa fato, ou seja, uma pessoa ser atingida por raio debaixo de uma árvore, não é restrito às pessoas, os animais também fazem isso. É comum animais se agruparem debaixo das árvores por causa do calor, do sol, e cai um raio e morrem todos os animais. Algumas vezes morrem 10, 20, 30, 50 animais de uma vez só. Osmar, justamente isso que eu ia te perguntar, né? A gente tem um dado de que o gado costuma ser uma das maiores vítimas dos raios, né? O que torna os animais tão suscetíveis? É realmente estar num lugar descampado ou ali embaixo de árvores? Estar num lugar descampado, essa é uma razão, mas os animais têm, vamos dizer assim, outros hábitos que contribuem para os acidentes. É ficar debaixo de árvores isoladas, tendo sombra, e ficar perto de, como é que se chama, do fio do arame farpado que tem nas fazendas, isolando uma fazenda de outra. Então, também o raio corre pelo arame farpado das cercas, agora me surgiu a palavra, cercas, e atinge os raios que estão perto.
Osmar, mais uma pergunta para você. Quando a gente é surpreendido, né? A tempestade ela vem de uma hora para outra, principalmente nesse período do ano. A Rayane estava lembrando aqui que São Paulo, no final da tarde de hoje, foi surpreendido por uma tempestade, um temporal, toda a cidade em estado de atenção, né? Com alagamentos e raios caindo, né? Quando isso acontece, a pessoa está num local descampado, não há abrigo próximo, né? O que ela tem que fazer? E aí eu já emendo uma outra pergunta para você. Quem está dentro de casa, está protegido? Então, vamos falar das duas coisas. Inicialmente, o ponto que tu colocou numa grande cidade, o que fazer se a pessoa não tem um carro perto ou não tem uma residência? Se não tem nenhum carro, nenhuma residência, ela deve ficar longe de pontos de ônibus com estruturas metálicas, qualquer objeto metálico, uma torre, né? A água, ficar fora d'água, distante de objetos molhados. Ela deve fazer isso quando não há um abrigo num carro ou numa residência. Essa é a resposta da tua primeira pergunta. A segunda pergunta, eu me esqueci agora qual é que é. Perguntei para você do local descampado e também dentro de casa. Se a pessoa ela está protegida ou não está, se tem razão dela ficar com medo, se tira, inclusive, aproveitar. Tira a tomada, tira da rede elétrica, como é que faz? Então, esse é um fato importante. No Brasil, 20% das fatalidades por raios são pessoas dentro de casa. Então, é uma minoria, ou seja, mostra que estar fora de casa, num lugar descampado, é muito mais perigoso. Mas dentro de casa ainda existem riscos. Esses números mostram que pessoas morrem dentro de casa. E o que você deve evitar dentro de casa durante a tempestade? Ficar em contato com objetos ligados à rede elétrica ou à rede telefônica. Tomar banho de chuveiro elétrico, ficar numa janela metálica, ficar encostado na geladeira, falar no telefone com fio. Todos são exemplos de situações que você deve evitar de fazer durante uma tempestade. Osmar, a gente tem feito uma enquete aqui no nosso TJ Aparecida, né, falando justamente com o pessoal de casa sobre medo, sobre os mitos, se alguém já teve alguma história. E chegou uma pergunta, eu queria ler aqui para o senhor responder para a gente. O Valdelírio, de Bragança Paulista, participou aqui. Quando pequenos, eu e minha irmã sofremos queimaduras leves por conta de raios. Dúvida, é real que o espelho atrai raios? Isso é outro mito, um mito que vem da época da colônia, de Dom João VI, 200 anos atrás, mais de 200 anos atrás. Né? Os portugueses acreditavam nisso, que os espelhos atraíam os raios. O que acontece é que um raio é um fenômeno luminoso, intenso e muito rápido. E quando ele acontece, o reflexo do raio normalmente acontece nos espelhos e vem em direção à pessoa. Então a pessoa tem a impressão de que o raio foi atraído pelo espelho e vem do espelho em direção a ela, quando na verdade era apenas uma reflexão. O raio não caiu nem perto do espelho muitas vezes. Osmar, mais uma pergunta para você, aproveitando sua presença, você que é especialista, estuda isso há muitos anos aí no INPE, né? Diante de um país que lidera o ranking mundial, o Brasil é onde mais caem raios, né? O país está preparado em termos de orientação, prevenção e alertas à população? O que precisa avançar ainda? Bem, o Brasil melhorou muito nesse aspecto. Né? Há cerca de 30 anos atrás, praticamente as pessoas não sabiam nada a respeito, nem os riscos que os raios que os raios causam. Isso porque não havia informação fácil. Então, naquela época não havia internet, né? Então a televisão, vamos dizer, havia um menor número de televisões. A televisão era a única maneira de uma pessoa ter alguma informação, a não ser livros técnicos, que aí é muito difícil, mais distante das pessoas. Com a chegada da internet, no final do século XX, né, as coisas começaram a mudar. Então, hoje, qualquer pessoa que vai fazer um passeio ou vai trabalhar numa região descampada, ela pode entrar na internet e buscar inúmeros sites onde há recomendações, por exemplo, a Defesa Civil, o que fazer e o que não fazer durante uma tempestade. Então, essas informações ajudam muito e muitas vezes são decisivas para a pessoa ficar livre do raio. Há situações em que as pessoas, durante uma tempestade, buscam a situação oposta ao que devem fazer. E aí a fatalidade é quase certa. Osmar, muito obrigado, viu, pela participação aqui no nosso TJ Aparecida, por nos ajudar a entender um pouco mais e também desmistificar todas as questões que existem com relação aos raios. Obrigada, viu? De nada, um abraço a todos aí.